dentre esses 300 especialistas que você conversou, você ouviu diversas opiniões, assim, de diversas áreas diferentes sobre, às vezes, alguma coisa, né? Então, todos têm uma opinião e observando tudo isso, cara, o que que você hoje pensa sobre a existência de Deus? Caraca, bem específico. Esse foi um tema que foi discutido diversas vezes, diversas vezes, né? Eu conversei, por exemplo, com o Daniel Gontijo, que é um psicólogo especialista em psicologia da religião, que ele justamente te explica todos os fatores pelos quais Deus não existe e por que essa percepção de Deus que a gente tem é uma construção não só social e cultural, mas quase que de um ponto de vista biológico. A gente tem quase que uma tendência biológica a acreditar em Deus, porque a gente tem uma tendência a querer justificar os eventos, né? Por exemplo, hoje a gente tem a ciência que justifica inúmeros eventos, né? Por exemplo, a gente sabe que se tu, sei lá, ligar os cabos aqui dessa forma e organizar os metais assim, tu faz um microfone, tu sabe inúmeros eventos e fenômenos que acontecem no mundo, tu consegue explicá-los através da ciência. Mas quando a ciência não tinha tateado e mapeado ainda esses eventos, a justificativa que a gente dava para aquilo era uma justificativa extraordinária. Então se coloca no lugar de um antepassado nosso, o tribal, caçador-coletor, há uns 100 mil anos atrás, que tá lá com, sei lá, a família dele numa tribo, e de repente as nuvens se juntam, fazem um barulho estrondoso e sai um feixe de luz azul, atinge uma árvore, afasta todos os animais e gera chamas. Como que esse cara vai ser capaz de explicar aquele fenômeno que aconteceu? Ele não tem como explicar isso. Então, ele começa a atribuir justificativas e ele começa a fazer conexões de que, eu faço tal coisa, acontece tal coisa. Então, existe uma entidade por trás que faz esse fenômeno acontecer. O cérebro humano precisa fazer uma conexão de causa e consequência. E essa necessidade de atribuir causas e consequências para as coisas que acontecem começa a construir essa imagem divina, falando nesses parâmetros, né? Isso é um dos pontos de vista, né? Que faz com que eu fortemente tenha uma tendência a não querer acreditar especificamente nesse tipo de Deus. Eu vou falar de vários tipos de Deus, mas como eu vou acreditar num Deus que toda vez que a ciência avança, esse Deus diminui? Por Porque quê? se antes o Deus era o raio, o trovão e o fogo, quando eu consegui entender que o raio, o trovão e o fogo são causados por um conglomerado de átomos e elétrons e umidade que se agrupam nas nuvens nas condições meteorológicas adequadas e o positivo e o negativo fazem a descarga elétrica acontecer, se quando a ciência avança e explica esse fenômeno, a explicação deixa de ser Deus e passa a ser a ciência, não faz sentido acreditar nesse Deus. Porque esse Deus vai ser cada vez menor à medida em que a ciência avança. Esse Deus. Tá? Faz sentido. Mas isso não tem uma barreira, um limite assim? Ao ponto de que a ciência nunca vai conseguir provar se Deus ou não existe. Sim. Exato. Mas a ciência nunca vai parar de avançar. Tá? Então, quando a gente projeta isso pro infinito, que resultado a gente tem? Não sei. A ciência vai estar sempre avançando e Deus vai estar sempre diminuindo. Mas, na verdade, não é Deus. Na verdade, são fenômenos que a gente não tem explicação. Então, a gente não pode chamar fenômenos que a gente não tem explicação de Deus. Essa é a minha opinião. Por isso que eu não acredito nesse Deus. E em que sentido, puxando como gancho aqui, beleza, a ciência provou como que acontecem os raios e tal, etc. E agora, o que que falta, assim? O que que você acha que vai acontecer que a gente fala hoje que é Deus, mas que a gente vai conseguir provar, assim, cara? Cara, eu acho que o primeiro ponto é que eu acho que a maioria das discussões acerca de Deus, elas são burras. Por quê? Porque para mim, quando tu discute a existência desse Deus pessoal, Deus com pessoalidade, que seria um Deus cristão do Antigo Testamento, um Deus que os homens fizeram tal coisa, eu vou castigá-los. Essa discussão ela já é burra por si só. Porque
Pra mim, uma pessoa que não consegue compreender que é óbvio que isso não existe, Isso o quê? um Deus pessoal, pra mim, uma pessoa que não compreende que Deus não pode ser pessoal, Porque é óbvio. porque não faz sentido. Porque senão tu vai ficar atribuindo causa e consequência pra todas as coisas que acontecem no universo pra uma pessoalidade. E o universo é muito mais complexo do ser humano. Então a gente tá pegando Deus e tentando explicar o comportamento de Deus embasado no nosso comportamento. Isso não faz sentido. Isso é uma burrice tremenda. É uma visão antropomórfica, sei lá como faz. Eu acho que é esse o nome. Isso aí. Mas o que quer dizer? Se existe algum Deus que faz sentido a gente discutir a existência ou não, é um Deus que está além do bem e do mal. Porque o bem e do mal, pelos conceitos filosóficos que tu já deve ter debatido aqui mil vezes, a gente criou. E são sempre conceitos relativos. O bem e o mal sempre dependem do ponto de vista, em todos os aspectos. Tu vai falar das maiores atrocidades aqui, que eu não vou falar por causa do canal do YouTube, mas qualquer crime violenta, de violência, de qualquer coisa tribal, terrível, cara, em algumas sociedades era considerado normal. Ou no ponto de Até vista hoje. de quem tá cometendo o crime, o cara quando assalta, o assalto é uma coisa boa ou é ruim? No ponto de vista do assaltante é bom. No ponto de vista do assaltante é justificável. Então, para tudo que acontece, o bom e o mal é relativo, tá? Então, Não existe uma verdade universal. não existe uma verdade universal. Não tem como existir, cara. E é burrice acreditar que talvez possa existir. Porque a gente tem que compreender que a gente não tem a capacidade de compreender as coisas. Porque os nossos sentidos são limitados. A nossa percepção de mundo é limitada. O jeito que a gente pensa está diretamente ligado aos nossos sentidos, às nossas experiências, à nossa linguagem, à nossa comunicação, à nossa cultura. Esses fatores por si só já são limitantes, cara. E como que a gente quer? A gente tem a pretensão de achar que a gente compreende algo e querer falar, não, aquilo é aquilo ali. Cara, quando o homem diz que Deus é alguma coisa, ele tá sendo arrogante, estúpido e pretensioso, cara. É tipo assim, é a maior presunção do mundo, assim. Chega a ser irritante. Mas você não acha que é uma discussão muito importante, cara? Não. Por que é uma discussão muito importante? Não te causa uma intriga? Me causa, completamente. Só que Se a primeiro, gente pegar o Deus e a religião, foi que moldou a nossa sociedade. sim, muito. Que nem o Harari fala no Sapiens lá, né? Se não fosse os mitos fictícios, né? Compartilhados, as sociedades não teriam potencial para crescer tanto, né? Porque você só ficaria amigo, assim, do seu bairro ali, digamos, né? Uhum. E a partir do momento que tivesse 100, 200 pessoas, assim, na sua aldeia, assim, você já não confiaria mais em todo mundo. Então, a religião veio para dar um propósito para essa sociedade evoluir, né? Uhum. E então eu acho que é uma discussão importante, cara. Então a sociedade precisa de Deus para evoluir. Ou para as pessoas viverem bem. Na minha visão, sim. Tá. Mas. Historicamente precisou. Então Deus surge como uma necessidade para o ser humano se sentir confortável para viver bem. Na minha visão, sim. Isso não é O uma que que você estupidez? Eu acho isso uma estupidez. Eu concordo que seja verdade. Mas aí eu posso virar pra ti e falar, eu não preciso de Deus. Por que é uma estupidez? Porque assim, com Eu tudo... preciso criar um conto de fadas pra eu conseguir viver bem. O ser humano, por exemplo, vou dar um outro exemplo. O ser humano muitas vezes cria contos de fadas porque ele não consegue aceitar a própria insignificância e o quanto que ele é passageiro nesse universo. E ele não consegue aceitar a injustiça do mundo. Por exemplo, cara, tu tem uma filha e tu vive bem, blá, 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 blá. Acontece um acidente, uma catástrofe, um cara vem, invade tua casa, mata tua filha, sequestra ela, acontece algo. Aí, o que surge no conto de fadas da cabeça humana para conseguir justificar esses comportamentos? Existe uma justiça divina que vai punir esse cara. E daí tu fica lá, observando a vida inteira desse cara, observando, não, ele se fudeu aqui, ele morreu, ele foi torturado. Daí tu olha, a justiça divina foi feita. Aí quando não acontece essa suposta justiça divina, o cara morre, fala, não, ele vai pagar na próxima vida. Na próxima vida ele vai pagar. A lei do karma vai buscar ele. Tu percebe que são contos de fadas pra justificar que a gente não aceita a injustiça do mundo, nesse caso. E quando a gente não aceita, por exemplo, que, cara,
talvez a tua filha morreu, talvez tu morra, e talvez não exista mais nada. Mas você percebe que a maioria das pessoas não conseguiria lidar com isso, cara? Percebo? Mas eu não preciso de Deus. Por isso que eu julgo Deus, muitas vezes, uma necessidade das pessoas que... É uma necessidade de algumas pessoas, entende? Mas se Deus você... é pra quem precisa de Deus. Sim, mas assim... Se você não precisa de Deus, cara, por que você tá fazendo tudo que você tá fazendo? Eu não posso ser bom sem acreditar em Deus? Mas aí, se não existe Deus que fala o que é bom e o que é errado, e o bom e o errado é subjetivo, você então vive pensando que você tá vivendo da melhor forma possível. Sim. Isso que te faz feliz. Cara, é que, na verdade, o ser humano não foi feito pra ser feliz, em primeiro lugar. Não, feliz eu entendo, mas assim, seu bem-estar subjetivo, sei lá, tá ligado? É que assim, ó, o próprio sentido da vida, ele é muito complexo. O único sentido que existe na vida e na vida animal são dois. É sobreviver e reproduzir. O que deu origem a toda a vida, quando a gente pega lá o suco primordial que existia no planeta Terra 4 bilhões de anos atrás, e ele foi se desenvolvendo e formou o aglomerado das proteínas que deu origem à primeira célula e englobou a mitocôndria e tal. O primeiro comportamento e o único que foi atribuído à vida, que deixou de ser uma matéria inorgânica e passou a ser matéria orgânica, é sobreviver e reproduzir. A gente delimitou com a membrana o que é para fora, o que é para dentro. A gente passou a ter um conceito de isso sou eu, isso são os outros. E aquele primeiro organismo, os primeiros organismos, assim como todos até hoje, têm esse único objetivo: sobreviver e reproduzir. Só que aí o que acontece? Quando tu começa a ter um estilo de vida moderno, onde a gente não precisa mais lutar para conseguir abrigo, lutar para conseguir uma parceira sexual, a gente não precisa mais lutar para sobreviver e reproduzir, a gente não precisa mais lutar para conseguir abrigo, lutar para conseguir alimento, lutar para conseguir uma parceira sexual, lutar para defender a nossa tribo e viver esses conflitos, e a gente passa a ter comida dentro dos mercados, um teto sobre a nossa cabeça, a gente não precisa nem se reproduzir, a gente pode se satisfazer com pornografia hoje em dia. A gente passa a ter um problema de, cara, qual o sentido da vida? Estamos todos perdidos, precisamos fazer alguma coisa, preciso encontrar felicidade no meu trabalho, preciso encontrar felicidade em não sei o quê. Meu Deus, estou depressivo, meu Deus, estou ansioso. Cara, é óbvio que a gente vai estar fudido de cabeça, porque o sentido último da vida, o único sentido que existe, deveria ser a gente sobreviver e reproduzir. Como a gente já tem isso garantido, a nossa cabeça frita tentando encontrar outras coisas. E aí tem alguns mecanismos. Tu tá encontrando aqui algo que te dê prazer fazendo e que vai garantir a tua sobrevivência como fonte de renda, e essa sobrevivência vai garantir que tu possa encontrar uma bela esposa e garantir a tua também reprodução. Entende? Mas, no fundo, o sentido vai ser sobreviver e reproduzir. Sempre vai ser isso. E aí entram as... Será que é isso? Porque, por exemplo, eu montei esse projeto justamente não foi por causa de dinheiro. Tá. E muito menos por causa de mulher, por exemplo. Então por que eu montei isso? Por que você montou... Porque tu não tem nada melhor pra fazer. Será porque, que não? cara, porque não tem um tigre querendo voar no teu pescoço, meu amigo. Então, mas se tudo é sobreviver e reproduzir, por que eu não invisto a grana que eu tenho e fico lá de boa no campo, só sobrevivendo? Porque tu não ia ter sentido na vida. Exato, então não é esse o sentido. O sentido da vida é sobreviver e reproduzir. Tu já tem isso garantido? Tu tem. Mas se é por padrão esse, quer dizer que eu não vou procurar outros quando eu atingir isso. Não, quer dizer que tu vai procurar outros, pô. Porque, justamente, como a gente já tem isso garantido hoje em dia, a gente fica perturbado porque a gente não sabe o que fazer. Entende? Cara, eu já tenho sobrevivência e reprodução meio que garantidos. Tipo, cara, eu já tenho segurança, eu já tenho lar, eu já tenho abrigo. Eu já tô garantido. Se eu quiser, eu nem reproduzo. Eu tenho a opção de não reproduzir. Aí eu passo a precisar fazer outras coisas. Eu passo a querer atribuir um sentido à minha vida. Tu já viu um animal pensando sobre o sentido da vida? Não. Tu já viu um macaco? Cara, um bonobo, ele é quase um humano, cara. Um chimpanzé, eles são sei lá quantos por cento humanos, tá? Eles não têm o córtex pré-frontal tão desenvolvido, blá, blá. Mas tem macacos que têm cultura, cara. Tem macacos que pescam até com lança, tá ligado? Tem uns macacos muito sinistros. Que muito isso, mano? Pescam? Tem macaco lá tem um ponto específico da África que eles começaram a pescar com lança. Que isso, velho. irmão? Juro, tô falando, pô. Que Papo foda, reto. velho. Então, assim, por que eles nunca passam por esses problemas? Por causa do que chama de evolutionary mismatch, que é a incompatibilidade evolutiva.
O estilo de vida moderno fudeu com a nossa cabeça, cara. Fudeu com nossos hormônios, fudeu com o nosso ciclo circadiano, fudeu com a nossa testosterona, fudeu com tudo. E aí hoje a gente tá com 1 milhão de problemas. Por isso que tu olha... Cara, eu tô andando aqui em São Paulo, cara, tem pessoa que eu olho e falo, cara, o cara tá morrendo, velho. O cara fumando um cigarro, gordo, tomando um café, dormindo todo dia. Cara, tu olha pra um animal da natureza, velho. O cara é saudável. Porra, um leão, mano, o tríceps de um leão e caça e Chimpanzés todo fibrado. E daí tu bota eles no zoológico, o que acontece? Já começa a fuder, já. Entra a depressão, ansiedade dos caras. Porque qual que é o sentido, né? Qual que é ele quer sobreviver e reproduzir. A gente dá isso pra ele de graça e ele fica angustiado. Faz sentido, cara. E daí quando tu tira ele ainda do ambiente certo, fudeu mais ainda. Então hoje a gente tá num ambiente que seguir os nossos instintos nos leva à ruína.